Oi pessoal do terceiro ano, tudo bem? Eu sou a Larissa e eu estou estagiando com vocês desde o dia 9 de julho, mesmo que vocês não saibam. A pedido da professora Esther, eu vou estar falando com vocês hoje sobre como o continente africano costuma cair nos vestibulares. Eu sei que vocês estão fazendo uma atividade interdisciplinar com a literatura sobre o livro Terra Sonâmbula e eu vou tentar trazer aqui algumas dicas e alguns assuntos que podem cair no vestibular sobre o continente africano. Eu não vou dar aula sobre os temas que eu vou falar aqui, eu não vou explicar nada, porque vocês têm uma ótima professora com vocês e eu acredito que vocês já devem ter visto isso. Então esse vídeo é mais para vocês ficarem mais ligados nos principais assuntos que podem cair e ficar atentos em algumas dicas sobre o vestibular. Vamos lá? A primeira coisa sobre os vestibulares, não só o Enem, os principais vestibulares do Brasil, a principal coisa que você tem que ficar atento é que é muito difícil uma questão cobrar um conhecimento apenas por ele mesmo. Como assim? Cobrar uma coisa muito específica sem precisar que você relacione esse assunto com outros conteúdos. Isso é que a gente chama de multidisciplinaridade ou interdisciplinaridade. Ou seja, nas questões sobre o continente africano, não só de geografia, mas das outras de história, por exemplo, eles vão sempre vir acompanhados da necessidade de você ter um conhecimento mais amplo ou até de atualidades relacionando com aquele assunto. Então, é muito difícil que uma questão venha cobrar de você um assunto muito direto e que seja só aquilo. Normalmente você vai ter que relacionar aquele conhecimento, como é o caso que vocês estão fazendo com o assunto de Terra Sonâmbula de literatura, com geografia, com o continente africano. Essa é a principal coisa que a gente tem que ficar atento. Isso é mais comum na segunda fase, nas questões dissertativas, mas podem aparecer nas questões alternativas também. As duas frentes principais de geografia, não só do continente africano, mas da disciplina mesmo, é geografia física e geografia política. Os assuntos que mais costumam ser cobrados do continente africano. E embora eles sejam de frentes diferentes, sejam de assuntos diferentes no vestibular, nada impede que eles sejam cobrados numa única questão, atrelando os assuntos de geografia física com os assuntos de geopolítica. Por quê? No espaço geográfico, esses assuntos não se dissociam, ou seja, quando a gente vai observar, analisar o mundo, analisar o espaço, não tem essa dissociação, a gente não consegue separar o que é só geografia física e o que é geografia política. No espaço essas coisas se misturam, então é muito comum que nas questões eles consigam juntar essas duas frentes em uma questão só. Assim como eu já disse, a interdisciplinaridade com outras disciplinas, mas também dentro da própria geografia que possui frentes diferentes. Então vamos falar de continente africano. O continente africano, a primeira coisa que a gente tem que ver é que ele é um continente que, historicamente, ele foi representado por visões eurocêntricas. Contado pela visão de outros, não por eles, não pelo próprio continente. E isso é um problema, é uma problemática e é um problema que o Enem mesmo já cobrou. Aí eu coloquei um exemplo aqui. É muito comum, quando a gente fala de continente africano, as pessoas terem visões extremamente estereotipadas e visões muito eurocêntricas daquilo. Como, por exemplo, algumas reproduções cinematográficas, que aqui eu coloquei o exemplo dessa questão. O Ace Ventura, Um Maluco na África e até mesmo O Rei Leão. Qual que é a problemática desses filmes? Eles colocam o continente africano como se fosse tudo a mesma coisa, como se aquilo que está no filme tem em todo o continente africano, e como se aquilo fosse uma regra, como se você chegasse em qualquer lugar do continente africano fosse aquilo que você vai encontrar. E isso não é verdade, isso é uma visão extremamente eurocêntrica do continente. Então, essas reproduções cinematográficas, que costumam ser de países da Europa ou os norte-americanos, elas são reproduções irreais. Elas são reproduções, como diz a questão, bem vulgares. E isso é um problema. Essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar.
como o continente africano tem sido representado e como o continente africano deveria ser representado, como ele deveria ser contado. Aqui, por exemplo, nos dois exemplos dessa imagem, a África foi representada como um lugar cheio de tribos doidas e rituais de desenho animado. Por exemplo, na animação do Rei Leão da Disney, o mais bem-sucedido filme norte-americano ambientado na África não chegava a contar nem com um elenco de seres humanos. Então, isso é uma primeira coisa que a gente tem que começar a desconstruir, porque nós, como não somos do continente africano, a gente recebe essas representações do continente africano eurocêntricas. Então a gente tem que começar a desconstruir esse pensamento e entender que o continente africano, ele não é um continente homogêneo. Essa é a primeira coisa, saiba se localizar na sua questão. Qual é o continente? É o continente africano, que é um continente extenso, complexo e diverso. Ter uma ideia do continente africano sendo apenas uma coisa, um grande bloco homogêneo, é uma ideia errada do continente. Isso aí é uma ideia errada. Então, a primeira dica é, saiba se localizar na questão. Uma outra coisa que é muito comum da gente errar é o tamanho territorial da África, do continente africano. É muito comum que a gente use a projeção cartográfica de Mercator. Essa projeção é uma projeção eurocêntrica, ou seja, ela é de uma visão que parte da Europa para o resto do mundo, como se a Europa fosse o centro do mundo. E isso distorce o tamanho real dos outros continentes, dos outros países. Você pode ver que nessa imagem a África em azul é o da projeção de Mercator, a África em verde é da projeção de Peters, uma projeção alternativa que pretende mostrar o tamanho exato ou mais próximo dos continentes. Então aí a gente pode ver como que a gente está acostumado a ver o continente africano muito menor do que o tamanho que ele realmente é. Outra dica, saiba e estude as principais formas de regionalizar a África. Como assim regionalizar? A gente regionaliza espaços que são parecidos entre si. E a África, sendo um continente enorme, ela vai ter algumas regiões que têm particularidades entre si e que são parecidas. E não tem uma forma só de regionalizar a África. Eu trouxe duas aqui, mas é importante que vocês estudem as formas e as nomenclaturas dessas regiões, porque é muito importante na hora do vestibular. Aqui eu trouxe a principal, que é a África do Norte e a África subsaariana, ou África setentrional, da África do Norte. E essa daqui do lado direito, que é a África setentrional, ocidental, central, meridional, oriental. Lembrando que não são as únicas duas formas de regionalizar. É muito importante que vocês fiquem atentos nisso. Por quê? Como isso ajuda na hora do vestibular? Eu trouxe alguns exemplos aqui. É muito comum que nas questões eles te deem alguma localização daquele país, alguma dica logo no enunciado. Por exemplo, esse daqui da Unicamp 2016. País da África Austral, ou de baixo. O primeiro império da África subsaariana, ou de baixo. A África Ocidental. Então, se vocês já tiverem ligado nessa forma de regionalizar a África, na hora de responder a questão, já vai vir na sua cabeça, na sua mente, os países daquela região. Então vai ficar muito mais fácil de você se localizar. Por quê? Dependendo da região, eles têm características em comum. Então, mesmo que você não saiba na hora de responder, tentando lembrar quais são as características daquela região, pode te ajudar na hora de responder a questão. Mas o ideal é que você estude mesmo. Em geografia física, entenda o continente africano como um espelho da América do Sul. Calma, isso não significa que eles são iguais. Muito pelo contrário, cada um tem características diferentes. Mas eles são um espelho porque, além dos dois já terem sido unidos na Pangeia, que era quando os continentes estavam todos juntos, depois com a deriva continental, eles se afastaram. Mas além disso, eles estão ocupando atualmente faixas de latitudes muito parecidas. O que isso significa? Que algumas características de clima e de vegetação são muito parecidas com o que a gente tem na América do Sul, que a gente sabe que a latitude influencia nessas duas questões. Então, se a gente tem aqui na América do Sul o deserto mais seco do mundo, que é o Atacama, no continente africano a gente também tem um gigantesco deserto, que é o Saara.
Se a gente aqui na América do Sul tem a maior floresta tropical do mundo, no continente africano a gente também tem a segunda maior floresta tropical do mundo, que é a floresta do Congo. Então, pensando nisso, a gente consegue relacionar coisas que tem aqui na América do Sul e no continente africano também. Mas atenção, isso é apenas uma forma de tentar conciliar os conhecimentos, para tentar ajudar na hora da prova. Não significa que seja a única. E é importante lembrar também que as variáveis climáticas de maritimidade, continentalidade, latitude e altitude, elas servem para qualquer lugar do globo. Então, se cair alguma questão de clima, te der um mapinha, tenta colocar essas coisas em prática e com certeza você vai se dar bem. E agora, para finalizar, eu trouxe aqui 13 principais assuntos para vocês estudarem sobre o continente africano na hora do vestibular. Primeiro, processo de colonização e descolonização da África, a partilha da África e conflitos pós-descolonização. Segundo, movimentos migratórios africanos, rotas de fuga, situação dos refugiados, a travessia do Mediterrâneo para a Europa. Em terceiro, o neocolonialismo e a dificuldade de consolidação de estados nacionais no continente africano. Quarto, a África do Sul, o regime segregacionista do apartheid e a liderança de Nelson Mandela. Quinta, Primavera Árabe no norte da África. O 6. O Estado Islâmico na África, a situação os conflitos, a Al-Qaeda, o ISIS e também o Boko Haram na Nigéria. Sétimo, a desintegração territorial e econômica do continente. Como que as economias dos países africanos, eles conversam entre si, como que eles são integrados, eles são desintegrados, isso é uma dificuldade na hora do desenvolvimento da economia. O 8, Canal de Suez no Egito. Ali é um importante ponto de navegação internacional e ele é muito importante para as atividades econômicas e também um ponto importante de organização política do território. Outro ponto importante é o Rift Valley. É uma região lá no chifre da África que tem uma forte ação da tectônica de placas e onde o continente está basicamente se abrindo, está se dividindo. Então é uma região que daqui a alguns anos vai separar, é uma fissura. Então é uma região das placas tectônicas muito ativa. 10º, o papel da China na África. É uma forma nova de cooperação entre países do Sul. Qual é a cooperação? Quais são as contradições dessa cooperação? O que tem mudado? Tem benefícios? Tem malefícios? Pensando um pouquinho nisso, porque a China está vindo com muita força, comprando muitas empresas e fazendo umas cooperações com muitos países do continente africano. Então esse é um ponto que a gente tem tá vendo com mais atenção também. Em 11º, recursos minerais na África, situação do petróleo na África. Muitos países do continente africano têm reservas de petróleo muito grandes, então isso é um fator de interesse internacional. Em 12º, faixa do Sahel, é uma região fitogeográfica que fica entre a savana e o Saara, costuma cair em questões também de vestibular para geografia física. E, por último, mas não menos importante, o Rio Nilo, a sua importância histórica e uma coisa que sempre cai. Pode ser que não caia sobre o Rio Nilo, mas se você estudar sobre o Rio Nilo, você vai saber responder se cair para outro lugar. Sobre a questão se o rio é um delta ou um estuário. E se você souber isso, se não cair o Rio Nilo, se cair outro rio, você vai saber responder também. É uma dica muito importante de geografia. E essas foram os 13 principais assuntos e algumas dicas para vocês gabaritarem questões sobre o continente africano no vestibular. Eu vou passar algumas referências que me ajudaram a montar essa aulinha e também pode ser indicações de leitura para vocês. É um livro, Tim Marshall, Prisioneiros da Geografia, 10 mapas que explicam tudo o que você precisa saber sobre política global. Ele é um pouquinho complexo, mas eu achei bastante didático também. A parte que fala sobre o continente africano é da página 122 a 142. Um outro livro, esse é completo, Como a Europa Subdesenvolveu a África.
no outro sobre a matriz africana no mundo, da Elisa Larkin. E aí tem alguns artigos depois, que se vocês tiverem curiosidade, vocês podem ler também. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Eu tentei sintetizar tudo o que eu tinha pensado sobre o continente africano, eu espero que vocês tenham gostado. E estou à disposição, se vocês precisarem conversar sobre vestibular, tirar alguma dúvida. É isso, obrigado, galera!